Ora bem, um acordo de saúde. O que é que pode haver de mais simples, não é? Mas e se este acordo em particular valesse mais de 2 mil milhões de euros? E se por trás dele se escondesse uma autêntica batalha? Uma batalha pelo recurso mais valioso do nosso tempo? É isso que vamos fazer aqui. Vamos descodificar esta história e perceber, afinal, o que é isto do colonialismo digital. 2.500 milhões de euros. É um número difícil de sequer imaginar, não é? Pois bem, é este o valor de um acordo de saúde, supostamente de saúde, de 5 anos entre os Estados Unidos e o Quênia. É uma quantia tão mas tão grande que levanta logo uma pergunta inevitável. O que é que justifica isto? Como é que um acordo de saúde atinge este valor? Será que estamos a falar só de medicamentos, de hospitais? Ou será que o verdadeiro prémio aqui, o verdadeiro tesouro, é outra coisa? Será que é a informação? Os dados dos próprios cidadãos? Ok, vamos então mergulhar nos pormenores. Temos aqui um acordo que foi anunciado como histórico, assinado entre os governos dos Estados Unidos e do Quênia. Mas o que é que estava de facto em cima da mesa? Bem, oficialmente à superfície, os objetivos pareciam perfeitos, não é? Combater doenças infecciosas no Quênia, aumentar a transparência, a responsabilização. Foi até vendido como um modelo super inovador de ajuda externa. O problema é que por baixo desta fachada de boas intenções estava escondida uma pequena cláusula. Uma cláusula que estava prestes a provocar um verdadeiro escândalo nacional. E olhem, nem foi preciso esperar muito. A tinta do acordo mal tinha secado e a bomba rebentou. Apareceu um denunciante, um queniano, que veio dar o alarme e o que ele revelou, bem, digamos que incendiou por completo o debate público no país inteiro. E preparem-se, porque os detalhes são, de facto, explosivos. A proposta original, aquilo que estava na primeira versão do acordo, não era só sobre partilhar uns dados. Não, era sobre ter acesso total. Acesso total e sem restrições a todos os registros de saúde dos cidadãos quenianos. E mais, sem o consentimento das pessoas e sem anonimizar os dados. As identidades não eram protegidas. Isto, claro, era uma violação flagrante direta da Constituição do Quênia e da sua Lei da Saúde. Como devem imaginar, a reação foi uau, foi imediata e foi fortíssima. A indignação pública foi tal, a pressão foi tão grande que não tiveram outra hipótese. A tal cláusula polémica foi completamente retirada do acordo final. E pronto, à primeira vista parece uma vitória, não é? Uma vitória para a privacidade, mas talvez não seja bem assim. Isto leva-nos de volta à nossa pergunta inicial, a tal pergunta de 2.500 milhões de euros. Então esperem lá. Se a parte mais escandalosa, o acesso direto aos dados, foi removida, por que é que o valor do acordo se manteve exatamente o mesmo? A resposta é fascinante e um pouco assustadora. É que o acesso direto aos dados de saúde, afinal, já nem era preciso, porque estava a ser criada uma outra porta de entrada, uma chave muito, muito mais poderosa. E é aqui que a história dá uma volta. A verdadeira chave para perceber o valor deste acordo não está na cláusula que foi retirada, está naquilo que ao mesmo tempo estava a ser construído no Quênia, um sistema de identidade digital para toda a gente. O ponto é mesmo este. Fechou-se a porta da frente, o acesso direto aos dados de saúde individuais, mas, ao mesmo tempo, estava a ser aberta uma porta das traseiras, se quisermos. Um portal unificado que não só permitiria chegar a esses dados de saúde, como a muito, muito mais. Este sistema era o ID Digital Unificado do Quênia. É preciso pensar nisto como uma chave mestra digital para a vida de cada pessoa. Imaginem, um único número, um único identificador que consegue abrir e ligar todas as gavetas digitais onde a nossa informação está guardada. E aqui percebemos o poder incrível desta chave mestra. Com esse ID único, os registros de saúde de alguém podem ser ligados aos dados da escola, às informações dos seguros, ao histórico profissional, tudo. De repente já não estamos a falar de informações soltas em caixas separadas. Estamos a falar de um perfil digital completo, interligado, de cada cidadão. Este caso do Quênia, que parece tão específico, é na verdade um exemplo perfeito de uma tendência à escala global. A grande batalha pelo poder, pela riqueza, no século em que vivemos já não é só sobre petróleo ou minerais. É sobre um novo recurso, talvez o mais importante de todos, os dados. E este fenómeno até já tem um nome. Chama-se colonialismo digital. A ideia é simples, mas poderosa. A forma como hoje se extrai valor dos dados digitais de uma nação é um espelho quase perfeito da forma como no passado se extraíram recursos como o petróleo e os diamantes. E a comparação é assustadoramente exata. Reparem, a mercadoria mudou. Antes eram minerais, agora são dados. A infraestrutura também mudou. Antes eram minas e portos, agora são centros de dados e servidores. Mas o resultado final, infelizmente o resultado final parece ser o mesmo. O valor é extraído e os lucros saem do continente. E há um motivo muito forte para os dados serem vistos como o novo petróleo, ou até mais valiosos. É que, ao contrário do petróleo, os dados não se esgotam.
Pelo contrário, eles multiplicam-se. Cada clique, cada interação online cria mais e mais dados. É um recurso que se renova a si mesmo, infinitamente. É inacreditável. E o padrão, o modelo de negócio, soa terrivelmente familiar. A história repete-se. Chegam empresas estrangeiras com o capital, com a tecnologia, constroem as infraestruturas que o país precisa, neste caso os centros de dados. A partir daí, extraem um valor absolutamente massivo da operação. E no fim, os lucros voltam para casa, são repatriados. E ainda se diz ao país que deve estar grato pelo investimento. Então, o que é que isto tudo quer dizer? Onde é que isto nos leva? Significa que as regras do jogo, pura e simplesmente, mudaram. A luta pela soberania, pelo futuro, pelo potencial da África, está a entrar numa fase completamente nova. A questão já não é só quem controla o que está debaixo da terra, os recursos físicos. Hoje, a soberania de uma nação depende, e muito, de quem controla a sua informação digital, os dados do país e dos seus cidadãos. Portanto, o campo de batalha mudou. Já não são as minas, já não são os poços de petróleo. O novo campo de batalha são os centros de dados, os servidores, a infraestrutura digital. Porque a verdade é esta. Hoje em dia, quem controla os dados, controla o futuro. E tudo isto nos deixa como última pergunta. Uma pergunta que vai muito para além do Quénia e que nos diz respeito a todos nós. Neste nosso mundo digital, onde cada clique, cada diagnóstico médico, cada compra fica registada, quem é, afinal, o verdadeiro dono da vida digital de uma pessoa? Somos nós, os indivíduos? É o Estado? Ou será a empresa que é a dona do servidor onde tudo está guardado? A resposta a esta pergunta é talvez aquilo que vai definir onde estará o poder neste século XXI.